Pode começar. Olá, bom dia, boa tarde. Eu não almocei ainda, então para mim é bom dia, né? Que eu falo que aqui, vamos começar aqui dois canais, aqui no YouTube, estou entrando agora aqui ao vivo no nosso Instagram, Maravilhas da Terra. Ai, que delícia, eu já vou falar com muita gente. Vou bater muito papo. Então, deixa eu ver se entrou aqui certinho. Entrou, estamos ao vivo. Maravilha, maravilha, maravilha. Gente, bom dia! Ó, o nosso almoço com a Nutri agora. Estamos aqui em dois canais. A gente já avisou, inclusive, lá no Freedom também, para você chamar seu time, para você chamar suas amigas, chamar a família, enfim, todo mundo. Que a gente vai falar hoje de um assunto muito bacana, que muita gente tem dúvida, muita gente. Olha, eu recebo dúvida direto a respeito desse tema. Olá, bom dia! Bom dia, bom dia, Rosana! Bom dia, chegando, que a gente vai aqui hoje com outro papo super nutritivo, e o tema hoje é colágeno. Eu falo que é a palavra que não sai do nosso vocabulário, principalmente depois dos 40, né, gente? Quase, ó. Na verdade, para mim, ele já não sai do meu vocabulário. Eu tô quase nos 40. Não, deixa isso para lá. Tá? Então, ó, vamos falar sobre colágeno hoje, um assunto super importante. Quero te dar várias informações aí, que são dúvidas que os meus pacientes me trazem o tempo todo. Vou olhar um pouquinho para cá, vou olhar um pouquinho para lá, tá bom? Eu estou em dois hoje aqui, então vou direcionar os meus olhares aqui um pouquinho para cada um aí de vocês, YouTube, Instagram. Enfim, olha, gente, eu estou estreando hoje aqui, na verdade, no canal da Maravilhas da Terra, né? A gente estava fazendo as lives até então pelo Freedom e agora vocês vão estar me acompanhando por aqui também. Então, para quem não me conhece, eu sou a Grazi Caproni, nutricionista. Aqui na Maravilhas da Terra eu integro o comitê científico, cuido de toda a parte de treinamento e desenvolvimento de vida, né? Então, eu falo que nesses quase 20 anos aí de jornada de estrada, a nutrição, para mim, é, assim, missão. Né? Então, eu estou aqui com vocês conversando, levando conhecimento, levando informação. Eu sempre pergunto, o que te nutre? Isso, para mim, me nutre muito. Eu falo, o que te nutre além da comida, né? Para mim, compartilhar conhecimento, fazer você aí entender cada vez mais o que você consome, o que você vende, para mim isso é uma missão de vida, tá bom? Então, olha, vamos estar junto aqui agora, vamos lá, então vamos começar nossa conversa, posso começar já? Já espalhou aí para todo mundo, já chamou todo mundo, né? Ao longo aqui eu quero que vocês continuem aí convidando todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Gente, olha, quando a gente fala de colágeno, eu tenho certeza que você, em algum momento, já pensou em tomar um suplemento de colágeno, né? Só que, de repente, aí, ou para a aparência da pele, ou para melhorar o cabelo, ou para melhorar a unha, as articulações. Hoje a gente fala muito, cada vez mais, o colágeno, eu falo que ele é um queridinho, que ele não sai, né? Não cai de moda, né? É tipo o pretinho básico, mas ele é muito mais do que básico, mas ele não sai de moda, né? Só que, às vezes, a gente pensa que a gente quer tomar um suplemento de colágeno, mas a gente fala, e agora? Qual é que eu vou escolher? Né? Frente à infinidade aí de produtos que eu tenho no mercado, qual é que eu vou escolher? E eu sempre falo, Grazi, depende, né? Eu falo para meus pacientes, depende para quê? Depende quando, né? Depende dos seus objetivos, o que você quer. E uma outra coisa que sempre me chega, não sei se é a sua dúvida aí também, né? Mas uma coisa que sempre me perguntam também, meus pacientes me perguntam com frequência, Grazi, mas o que eu faço? Eu como, eu suplemento, eu faço os dois, eu falo, tem que ser os dois, né? A gente não vai deixar de suprir a proteína, na verdade, que é o que vai fornecer a matéria-prima para que o meu organismo produza o colágeno, mas a gente também pode, muitas vezes, em várias situações, suplementar esse colágeno. E aí, quem é que toma suplemento de colágeno aqui? Levanta a mão, mostra aqui para mim, ó. Quero ver os comentários aqui no YouTube, eu não estou vendo os comentários. Eu não sei se tem alguma maneira aqui de eu ver, mas enfim, no Instagram eu estou vendo aqui a chuva de comentários de vocês, eu adoro quando vocês participam, então me fala aqui, ó. Quem é que toma suplemento de colágeno? Há quanto tempo vocês tomam, né? Quanto tempo vocês tomam o colágeno? Enfim, me conta, tá? Agora é o seguinte, quando a gente fala do colágeno, quando eu falei, né, de comer ou suplementar, eu tenho certeza também que você já pensou o seguinte, né? Quando a gente fala de colágeno, quais são as fontes alimentares que você pensa quando você fala de colágeno, né? Eu sou meio das antigas, né, gente? Então, se eu falar assim, ó, pé de galinha,
gelatina. Quem nunca pensou, né? Tutano de boi, isso é coisa de vó, né? A gente ouve bastante isso como alimentos que são fontes de colágeno e, de repente, aí você já tentou algum desses alimentos em algum momento pensando no colágeno. Já pensou nisso? Acho que a gelatina é muito comum, né? A gelatina é bem comum. Trabalhei 8 anos em um hospital e agora vou te falar uma coisa importantíssima sobre isso. Quando você busca, por exemplo, gelatina como fonte de colágeno, graças, mas é tão saudável, faz bem, eles oferecem no hospital. Para paciente que está lá acamado e tudo mais, não faz bem. Então tá, deixa eu te contar uma coisa. Nesses 8 anos que eu trabalhei no hospital, eu nunca entendi por que é que se oferecia gelatina para paciente doente, acamado, debilitado, com a saúde debilitada. Quando a gente fala de gelatina, pensando em fonte de colágeno, gente, não dá. Uma coisa não é sinônimo da outra, não dá para pensar. Vou fazer só um parênteses aqui para vocês entenderem até essas fontes alimentares, já que a minha pergunta inicial foi, Grazi, eu como ou eu suplemento? Né? Então, vamos falar um pouquinho dessas diferenciações aí também, né? Então, assim, eu nunca entendi, tanto é que não entendi que assim, suspendi, né, era basicamente gelatina oferecida como sobremesa, entre aspas, todos os dias ali, basicamente para os pacientes. Eu falei, não, gente, não dá, né, não tem condição, mas é gostoso, né, e aí, de repente, você também, assim como os pacientes lá no hospital, enfim, né, às vezes a gente tem essa dúvida mesmo, a gente pensa, será que não faz bem, mas, né, bem como sendo bom para a saúde? Não, gente, gelatina não é colágeno. Tá? A gelatina, assim, ela tem alguma coisa de colágeno, mas quando a gente fala de absorção, eu falo que gelatina é um composto, né? Muito corante artificial, que está muito relacionado, por exemplo, com coceira, dermatite, alergia na pele, com questões respiratórias. Então, criança que tem questões respiratórias, alergia, asma, não dá. Assim, eu não estou sendo radical, não, estou falando nunca mais come gelatina na sua vida, mas eu quero que você tenha essa clareza desse entendimento para você não linkar uma coisa com a outra. Tá bom? Então, assim, vez ou outra tudo bem, mas pensando como fonte de colágeno, assim como esses outros alimentos que eu falei para vocês, não é a melhor opção. Né? Então, vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco sobre alguns alimentos, porque quando eu falo de colágeno, gente, vamos entender, sempre falo, né? Quem me acompanha, quem está já me acompanhando aqui, sabe que uma das minhas premissas, assim, que eu gosto muito, que você entenda o porquê, a razão de você estar fazendo o que você está fazendo. Quando isso faz sentido para a gente, fica mais fácil de a gente fazer. Né? A gente confia mais, aquilo tem mais credibilidade, faz mais sentido para a gente. Aliás, faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Não é verdade? Quando a gente usa alguma coisa que a gente entende, a gente tem mais propriedade. A gente tá, não é assim, só me mandaram tomar, me mandaram fazer, não, você está tendo esse conhecimento. Então, uma das minhas missões aqui com vocês também é essa, trazer conhecimento para que você cada vez mais seja um expert em assuntos relacionados com saúde, né, em assuntos relacionados com o seu autocuidado. Então, presta atenção. Então, só estou trazendo aqui uma questão, né, uma curiosidade, porque é uma dúvida muito comum que eu recebo, essa questão da gelatina. Grazi, posso usar gelatina? Você até pode, porque ela é gostosa, porque você gosta e tudo mais, de vez em quando. Aliás, acabei de passar agora ali, ó, no Story do Freedom, uma receita de uma gelatina mais natural, para que a gente não tenha essa chuva aí de corantes artificiais, de excesso de açúcar e tudo mais. Então, tem opções que essa comum usa, mas muito mais pensando em paladar e não em saúde, né? E não em suplementação de colágeno. Então, é legal a gente esclarecer determinadas coisas. Vamos lá. Estão comigo? Vou falar aqui, vocês estão perguntando de melhor horário e tudo mais. Vamos ver se eu consigo responder algumas dúvidas aqui para vocês, mas a gente vai ter bate-papos específicos para a gente só responder dúvida, sabe? Só esclarecer vocês no que vocês têm mais dúvida. Isso é super importante também, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de colágeno, gente, só para vocês terem um entendimento do que afinal é. Antes da gente falar para quê, quando eu vou usar, quando eu vou tomar, em qual horário, se é de manhã, se é à noite e tudo mais, vou dar um geral aqui para vocês, tá? O nosso corpo, gente, a gente produz colágeno, tá? E quando a gente toma um suplemento de colágeno, ele é considerado um alimento, tá? Ele é um alimento, eu falo que é suplemento, mas ele é classificado pela Anvisa como um alimento. Quando o corpo vai produzir colágeno, a gente usa, eu falo que assim, é uma série de ingredientes para essa receita ficar boa, né? Essa receita que é a produção do colágeno. A gente precisa de uma série de ingredientes. Então, por exemplo, para eu ter melhor aproveitamento desse colágeno, por exemplo, quando eu consumo na alimentação, né, eu preciso estar com uma digestão boa, eu preciso estar com um intestino bom e saudável que me ajude a utilizar esse colágeno que eu estou consumindo. Eu preciso de várias vitaminas e minerais, principalmente vitamina C, zinco também é muito importante, né? Então, por exemplo, vamos pensar, vou usar, de repente, esses alimentos que eu falei para vocês como opção de fonte de colágeno, mas olha a cadeia
de situações, de ingredientes que eu preciso, inclusive dentro do meu organismo, né, que eu preciso suprir através da alimentação, para que eu tenha uma boa produção desse colágeno dentro do meu corpo, né? E outra coisa, né, é natural a gente entender que essa produção, ela vai declinando. Por isso que eu comecei o papo aqui dizendo, colágeno, uma palavra que não sai do nosso vocabulário, principalmente depois dos 40 anos. Pode ser, até ser que seja antes, eu tenho visto isso com frequência já, né? A gente começa a ter, a pele começa a ficar mais desidratada, a gente começa a ter as linhas de expressão, o cabelo muitas vezes está mais fraco, a unha, o colágeno, ele tem todos esses benefícios, né? Mas ao longo dos anos, gente, é inevitável que o nosso organismo, ele vai declinando a produção de algumas substâncias por N razões, né? Questões hormonais, questões de hábitos, que daí eu vou chamar a atenção ali, não é puxão de orelha não, tá? Só para você ficar atento que o suplemento de colágeno, por exemplo, ele é uma das estratégias para eu otimizar essa minha produção de colágeno. Uma das estratégias, e é muito interessante como estratégia, né? Eu tenho resultados, eu uso colágeno, eu gosto de colágeno, porque colágeno é um suplemento, suplemento que, assim, a primeira dica que eu vou dar para vocês é um suplemento que a gente pode normalmente fazer uso contínuo. Isso é uma dúvida também. Graças, pode usar direto, continuamente? Não são todos os alimentos e suplementos, eu gosto muito da ideia de rodízio. Usa 3 meses, para um, depois introduz outro, faz esses descansos aí para o organismo, né? Mas o colágeno, ele normalmente, quando a gente faz um uso contínuo, ele não tem muita contraindicação. Então, a primeira dica que eu dou para vocês aí, que vocês podem, inclusive, usar para vocês, inclusive repassar para os clientes de vocês também, tá? Então, vamos lá, voltando. O primeiro passo para a gente entender qual grasa e colágeno eu vou tomar, tem alguns tipos no mercado de colágeno, né? Tipo 2, o colágeno hidrolisado, o colágeno em cápsula. Então, qual é que eu vou tomar? Vamos entender a primeira coisa, por que e para que você vai usar. Então, levanta aí, tá? Graça, eu estou tomando colágeno porque eu estou com queda de cabelo, minha unha está muito fraca, minha pele eu estou sentindo ela bem ressecada. Legal, então levanta as principais queixas que você está tendo para você querer, por exemplo, usar um suplemento de colágeno. Ai, Graça, eu quero me sentir mais bonita, eu quero me sentir mais jovem, né? Os homens, principalmente, Graça, estão com dor articular, sentindo dores, né? Preciso melhorar muito, isso, inclusive a qualidade de vida. Então, ó, primeira coisa, você, e quando você vai falar desse produto, o colágeno em si, do suplemento, para que você quer usar? Pergunta aí para o seu cliente, pergunta nesse papo, nessa conversa, quais são os seus principais, as suas principais queixas, o que está, ou não, né? Às vezes não tem queixa nenhuma, às vezes a gente só quer prevenir, né? Como a gente tem esse declínio ao longo dos anos, a gente só quer repor, dar um empurrão extra aí para o nosso organismo, para ele continuar tendo esses ingredientes, para que a gente potencialize essa produção dentro do meu corpo, beleza? Vocês estão comigo? Estão comigo, estão comigo, estão comigo? Maravilha, tá? Agora é o seguinte, então vamos lá, entender por que e para que a gente vai usar, né? Vamos entender, então, o suplemento de colágeno, gente, ele é uma proteína, tá? Ele é uma proteína que é usada pelo nosso corpo para dar firmeza, como eu estou falando para vocês, principalmente a gente remete muito colágeno à pele, porque é uma estrutura, é um órgão que a gente vê, né? Mas tendões, cartilagem, né? Tecidos conjuntivos, que eu falo que são coisas internas do nosso organismo, que a gente talvez não esteja enxergando. O colágeno também pode trazer muitos benefícios nesse sentido. E, ó, uma curiosidade aqui para você. Colágeno, a gente fala que é como se fosse uma cola, né? Ele mantém o corpo firme, unido. Eu vou dar um exemplo fácil aqui para vocês entenderem, né? Vou fazer um exemplo aqui, uma associação para vocês lembrarem, ficarem com isso na cabeça. Toda proteína, então vamos lá, colágeno, Grazi, é uma proteína. Maravilha, Grazi, peraí, facilita essa explicação. Vamos lá. Proteína, toda proteína por si só, ela é formada por uma sequência de aminoácidos. Então, para que você entenda, como é que eu faço uma parede? Uma parede, para construir uma parede, eu tenho que juntar vários tijolinhos, né? E mais alguns complementos, cimento, argamassa, enfim, não entendo muito disso, tá? Mas é meio óbvio, né? A gente já viu alguma vez na vida uma parede sendo construída. Então, vários tijolinhos com mais complementos, eu formo essa parede. Trazendo isso para a questão da proteína, a proteína é o quê? Essa junção de vários tijolinhos, que são os aminoácidos, né, com alguns complementos, que são as vitaminas, minerais, né, que ajudam essa união aí, né, formando essa grande parede, que é a proteína em si, que é aqui, no caso, como eu estou falando para vocês, o colágeno em si. Então, ficou mais claro para vocês entenderem essa definição, né, esses tijolinhos e tudo mais. E aí, quando eu falo, Grazi, eu vou comer, eu como normalmente isso, ou eu deveria, pelo menos,
né, ter essa oferta de proteína, né, para que eu tenha essa matéria-prima para formar o colágeno na minha alimentação? Sim. Você come peixe? Você come carne, frango, carne vermelha e tudo mais? Né? Diariamente, leite, ovos, principalmente a clara, iogurte, feijão, né? Todos esses alimentos são fontes proteicas, ou seja, todos esses alimentos estão fornecendo para o meu corpo matéria-prima, tijolinhos, para que dentro do meu organismo produza essa grande parede, seja o colágeno, né, ou seja o que for preciso em termos de constituição de proteínas. Deu para entender? Beleza? Então, assim, só para vocês terem um conceito geral. Então, agora vamos entender em termos de suplementação. Na alimentação, a gente já pensou, deveríamos pelo menos ter essa oferta diária de proteína para a gente oferecer para o nosso corpo essa matéria-prima, tá bom? E aí, os outros complementos que eu falei para vocês, né? Principalmente vitamina C, então, quando eu falo das frutas cítricas, azedinhas, laranja, limão, kiwi, preciso também oferecer isso para o meu corpo. Lembra que eu falei que é uma lista de ingredientes, é uma receita que precisa de alguns ingredientes para acontecer de uma maneira produtiva dentro do meu corpo. Maravilha? Isso através da alimentação. Agora vamos falar dos suplementos, né? Então, Grazi, devo comer ou devo suplementar ou devo fazer os dois? Eu gosto de fazer os dois sempre. Não adianta eu tomar um suplemento se eu não olho para minha alimentação. Até adianta, né? Eu falo que quando, assim, tá tudo muito cru, alguma coisa que a gente ofereça, a gente vai ter benefício. Mas eu sempre falo aqui para vocês, utilizem os produtos Maravilhas da Terra, utilizem os suplementos, utilizem os nossos chás, utilizem os alimentos como um empurrão muito importante, né? Muito eficiente para que você também comece uma transformação aí de hábitos de vida. Um passinho por cada vez, mexer aqui um pouquinho na alimentação. Então a Grazi falou que esses alimentos são importantes para eu produzir o colágeno dentro do meu corpo, então eu vou colocar aqui pelo menos uma fruta dessa por dia. Olha para isso. Não adianta, né? Não adianta a gente esperar um milagre, né? A gente precisa fazer a nossa parte, uma coisa que ninguém pode fazer por nós, que chama-se a nossa parte, tá bom? Então, vamos lá. Agora, junto a isso, quando eu associo um suplemento, eu potencializo, sim, esses efeitos, né? Suplementos mais usuais que eu vejo no mercado. O que a gente mais vê no mercado? O colágeno do tipo 1, que é o hidrolisado, que normalmente ele deve estar em pó. Às vezes, vocês até podem encontrar esse colágeno em cápsula, mas eu falo, gente, não adianta. Esse colágeno, ele precisa de pelo menos aí de 8 a 10 gramas por dia, né? O que a gente vê nos estudos para que a gente tenha algum benefício. Quando você pega uma cápsula, a cápsula é pequenininha, ela não cabe ali nem 1 grama de produto, né? Então, se for o colágeno tipo 1 em cápsula, que muitas vezes pode também ser oferecido, é menos comum. Normalmente ele vem em pó, tá? Mas se for em cápsula, eu prefiro que você não use. Né? Porque daí os benefícios que você vai esperar talvez não aconteçam quando a gente fala desse colágeno. Então, tipo um hidrolisado, normalmente mais em pó, tá? Vocês estão comigo? Estão comigo? Estão comigo? Estão comigo? Maravilha, bora lá. Então, assim, ó, quando eu falo de hidrolisado, o que é isso? Pensa lá na parede, pensa que a parede estava formada inteira, a proteína está lá, inteirinha, formada, tarará. Né? Por exemplo, a carne que eu consumo. Para eu quebrar essa proteína em tijolinhos, porque são esses tijolinhos que o meu corpo vai utilizar, a gente não utiliza a parede inteira. Para eu utilizar, para eu absorver, né, para eu ter efeito e benefício no meu corpo, eu preciso dos tijolos, não da parede inteira. Como que eu faço essa quebra? Mastigo, né, quando é através da alimentação, mastigo, conto com o meu estômago em bom funcionamento, porque tem um ácido aqui dentro que vai me ajudar, aí como, né, um triturador aí, entre aspas, né, com esse ácido a quebrar e tudo isso, né, a gente vai hidrolisando, eu vou quebrando, como se eu pegasse essa parede, pum, desse uma marretada nessa parede, quebrei em vários tijolinhos, e são esses estilhaços aí, esses tijolinhos separados que o meu corpo vai utilizar. O que a indústria oferece para a gente através de um suplemento hidrolisado? Hidrólise é isso, é uma quebra. Simples assim, Grazi. Eu quebrei essa parede. Eu quebrei em tijolinhos. Para que isso, Grazi? Pedacinhos menores, né? Que são chamados de peptídeos. Não liga para isso, não, só para você entender. Tá? Para que eu use melhor, para que eu aproveite melhor, para que eu tenha mais benefício. Porque quando eu faço isso, por exemplo, através da alimentação, eu tenho que contar com tudo isso que eu falei aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês fazem. Eu confio em vocês, né? Confio em vocês. Se não fazem hoje, vão fazer. Que é mastigar melhor, né? Que é perceber aquilo que eu falei para vocês, dessas mudanças no nosso dia a dia para a gente ter mais benefício. Beleza? Beleza? Então, quando eu falo do tipo 1,
Em pó, normalmente ele está hidrolisado e, olha, ele vai para regiões que mais estiverem dentro do meu corpo precisando de reposição. É um complemento de proteína, ele está me dando matéria-prima para que o meu organismo consiga produzir mais colágeno, porque muitas vezes a nossa alimentação está deficiente nessa matéria-prima, está deficiente em proteína. Está deficiente naqueles complementos que eu falei para vocês, aquelas vitaminas e tudo mais. Então, o que o suplemento faz por mim, Grazi? Ele me oferece essa matéria-prima que muitas vezes eu não estou consumindo como deveria no meu dia a dia. E aí entra outro questionamento que eu vou falar aqui para vocês, que na nutrição existe, que entre os médicos existem. Mas colágeno não funciona, é só você comer. Sim, é só você comer. Na teoria, entre aspas, seria só você comer, entre aspas. Então, vamos pensar por que não é tão simples assim. Primeiro, porque a gente muitas vezes não come as fontes que têm essas matérias-primas para que a gente produza dentro do nosso corpo. Mastigação, o estômago funcionando bem, a gente tem, assim, muitas pessoas usando os prazóis da vida, as medicações aí da vida que também podem prejudicar esse trabalho. Às vezes o intestino que também não está saudável. Então, olha quanta coisa que a gente precisa. E quando a gente pensa no suplemento, a gente também vai usar toda essa estrutura, só que ele está me dando uma oferta ali mais concentrada dessa matéria-prima para que eu tenha benefício. Beleza? Deu para entender? Então, assim, já quebrei mais uma coisa aqui com vocês. Mas será que sim? Mas, será que não? Então, já estou dando algumas informações aqui para dizer para vocês, não, funciona assim. Funciona assim. Mas, como eu disse, é um alimento que está complementando. Então, eu preciso fazer minha parte. Tá bom? Maravilha? Então, assim, quando eu falo de hidrolisado, ele vai para as áreas, assim, muita coisa dentro do meu corpo precisa de proteína. Né? O meu sistema imunológico, hoje a gente está falando muito de sistema imunológico, o meu sistema imunológico para produzir anticorpos, que é o meu exército de defesa, eu preciso de proteína. Proteína para cicatrização, para cabelo crescer, para machucado, para cicatrizar ferimento, lesão. Preciso de proteína para muita coisa dentro do meu corpo o tempo todo, né? Então, normalmente, esse colágeno tipo 1, ele é usado como matéria-prima que ele vai naturalmente para onde a gente está perdendo mais. Onde é que eu estou tendo mais perda? Onde é que eu estou precisando de reposição? Ele vai, porque eu falo que dentro do corpo, né, gente, a gente não tem prateleira. Então, eu tomo alguma coisa, vai para essa prateleira. Aí eu tomo outra coisa, vai para não. A gente mistura, é tudo junto e misturado ali, né? Aí eu vou falar depois um pouquinho para vocês do outro tipo de colágeno e por que ele é mais específico para determinadas regiões. Porque na indústria a gente tem algumas tecnologias que quando a gente associa, e aí isso é comprovado, inclusive através de estudos científicos, a gente consegue ter esse melhor direcionamento. Tá? Então, para vocês terem esse entendimento aí. Beleza? Então, ó, tipo 1 eu gosto de usar muito para cabelo, unha, para hidratação da pele. Gente, olha, eu tenho muito paciente que tem muitos bons resultados. Graças quanto tempo? Depende, o mais comum que a gente vê entre 20, 30 dias até 45 dias, mas até 45 dias os pacientes voltam para mim, e não só pacientes, assim, pessoas, amigas, enfim, gente, né, pessoas do meu círculo me dizendo, nossa, Grazi, melhora mesmo. Aquele monte de cabelo que eu via no ralo, melhorou. Aquela minha unha que parecia um papel, nossa, melhorou muito. A minha unha tá forte, minha manicure está elogiando, está dizendo que melhorou bastante, minha cabeleireira tá caindo menos. A gente consegue ver esses benefícios. E até benefícios que a gente muitas vezes não vê, não enxerga. Sim, né? Por exemplo, pacientes, às vezes, em acompanhamento, Grazi, eu fui no meu médico, a gente fez de novo um exame, uma densitometria, que é para ver essa densidade aí dos ossos, então, também fortalece essa parte óssea e com melhoras, isso são relatos também que eu percebo no dia a dia no consultório. Você aí, o que você percebe de diferença? Eu sempre falo você, porque eu quero que você use, seja produto do seu produto, use em você, perceba os benefícios em você, porque quando a gente tem esse encantamento com alguma coisa, a nossa tendência natural é espalhar. Por isso que eu sempre digo que venda, gente, é valor agregado também. Tem um monte de estratégia de venda? Tem sim. Mas como é que você faz, por exemplo, quando você indica para alguém que você gosta e tudo mais, alguma coisa que você consome? Quando você gosta, quando você se encanta, quando você vê benefício, você indica naturalmente.
né? Você vai indicar, olha, tem uma coisa muito boa para te falar, eu tive resultado, e ainda, quando eu falo aqui da Maravilhas da Terra, a gente sabe que também com isso, a gente tem inclusive a possibilidade de ter um ganho com isso. E eu falo que esse ganho não é em cima de alguém. Eu gosto de falar isso, sabe? Apesar de não ter nada a ver com a nossa live aqui, mas eu quero fazer um parênteses. Você que está aqui, que é consultor e tudo mais. Ai, Grazi, mas às vezes eu fico meio sem graça, né, de falar, porque a pessoa vai entender que, de repente, eu estou indicando porque eu quero ganhar em cima dela. Não, 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 não. Você está querendo oferecer para ela algo que beneficia a saúde dela, e com isso ainda vocês podem juntos, então é com e não em cima, ganhar alguma coisa com isso. E tudo bem, né? A indicação está sendo feita em primeiro ponto, quando a gente fala aqui, que eu quero que vocês sempre tenham isso em mente, é de uma maneira ética, responsável, estou indicando porque eu gosto, estou indicando porque eu acredito, estou indicando porque isso me encantou em termos de benefícios, e eu quero falar. E eu quero passar isso para as pessoas, e se ainda assim, além desses benefícios para a saúde, eu ainda puder trazer benefícios em outras áreas da vida, por que não? Né? Então, só um parênteses aqui para vocês, beleza? Então, vamos voltar aqui para a questão. Então, eu estava falando do colágeno tipo 1, tá? Estava falando do colágeno tipo 1, falei um pouquinho dos benefícios, falei um pouquinho de como ele é mais usual. Aqui na Maravilhas da Terra, quando eu falo do tipo 1, eu falo de qual. Quero ver aqui, ó. Quero ver se vocês estão craque. Qual é o nome? Estou fazendo aqui, né? Chamada, tipo chamada da escola, né? Qual é o nome do colágeno aqui na Maravilhas da Terra, que é do tipo 1? Século, né? Século, colágeno em pó. Vou falar um pouquinho mais para ele, né, dele para vocês daqui a pouco, tá? Qual produto é esse, Cláudia? Século, olha, gente, consultores, ajudem aqui a Cláudia no comentário, né? Vou falar um pouquinho mais dele para você um pouquinho. É um colágeno hidrolisado que a gente fala que é 5 em 1. A gente tem adição não só do colágeno hidrolisado, como eu estou trazendo aqui para vocês, como de ácido hialurônico, de UC2, que eu vou falar dele agora, aí já vou voltar para falar um pouquinho depois a mais aí do século, né? Que é uma suplementação super interessante, porque ele tem aqueles complementos que eu falei para vocês, não é só o colágeno em si, tem os complementos de vitamina, tem os complementos de alguns outros ativos, né, que são super importantes aí para essa parte desses benefícios pele, cabelo e tudo mais que eu estou contando aqui para vocês. Maravilha, maravilha. Então, vamos para o outro. Grazi, qual é o outro mais usual? Gente, não são só esses, tá? Dentro do meu organismo, já tem listado aí de 27 a quase 29 tipos de colágeno. Não são só 2, mas usualmente a indústria trabalha com esses 2, porque normalmente é o grosso, vamos dizer assim, que o nosso corpo precisa. É por isso que a gente normalmente trabalha mais esses colágenos como suplemento. Mas dentro do meu organismo são quase aí 28, 29 tipos de colágeno, só para você também ter uma curiosidade com relação a isso. Maravilha? Então, vamos lá. Qual é o outro, Grazi, mais comum que a gente vê no mercado? Já ouviu falar, né? Do colágeno tipo 2. O C2, peptídeos bioativos do tipo 2, tudo a mesma coisa. Tudo nomes e sobrenomes para falar do mesmo produto, entre aspas. Porque daí eu vou te contar como que você também faz uma seleção mais inteligente desse produto. Que aqui, inclusive, quando eu falo de patente, quando eu falo do Move, por exemplo, aqui na Maravilhas da Terra, a gente tem uma patente desse colágeno C2. O que é uma patente, gente? Só para vocês entenderem essa exclusividade. Eu tenho artigos científicos me dando respaldo de que realmente esse é um ativo que mostrou benefícios e resultados. Mas, Grazi, não são todos que têm esse registro, essa patente? Não, não são todos. Né? Então, esse é um diferencial para você, na hora da compra, na hora da escolha, na hora do uso, ficar atento, tá? Quando eu falo desse tipo de colágeno, ele normalmente vem mais em cápsula. Ele não está em pó. Normalmente ele é em cápsula. Por quê, Grazi? Porque daquele que eu falei, né, de 8 a 10 gramas, esse é uma quantidade bem menorzinha que cabe na cápsula. Eu não falo nem em gramas, né? Eu falo gramas, a gente normalmente mede na colher, né? Eu falo que miligramas, que é um passo antes, é muito pouquinho, mas é um pouquinho que faz efeito, então cabe numa cápsula. Então é um produto que normalmente está em cápsula. E esse produto em si, a gente consegue ter uma ação mais específica. Só um pouquinho aqui, gente, que eu acho que sai. Vocês estão me vendo aqui no Instagram? Estão me vendo no Instagram? Acho que estão. A tela só aqui para mim ficou escura, mas tudo bem. Só coloca aqui para mim, gente. Grazi, sim, estou te ouvindo. Vocês estão me vendo? Instagram, no YouTube. Estão comigo? Alguém coloca aqui para mim?
Estão me ouvindo e estão me vendo? Coloca um, gente, aqui para mim no Instagram. Estão me vendo? Acho que sim. Então, continuando aqui nos comentários, eu só que sumiu aqui um pouquinho, mas vamos em frente, tá? YouTube tudo certo também, acho que está todo mundo me vendo e me escutando. Maravilha. Então, ó, quando eu falo dos peptídeos bioativos de colágeno tipo 2, ele tem uma ação mais específica para desgaste articular. Grazi, mas você falou para mim que o nosso corpo não tem prateleira. Você falou para mim que quando eu tomo um suplemento, ele vai para as regiões que mais precisa. Só que, nesse caso, a tecnologia utilizada na fabricação desse produto, a união das moléculas, né? A maneira que ele foi, vamos dizer assim, confeccionado, é para que eu tenha essa atuação mais direcionada para articulações. Então, eu sempre falo assim, sabe aquele abaixa, levanta, estica, dói? Oh, meu Deus. Eu sei, né? Quem aí é pai? Quem é mãe? Né? Eu estou com um bebê aí de 1 ano e 10 meses, fez ontem, o Vitório. Menina, menino, levanta, estica. Então, assim, a gente começa a ter algumas dores, alguns desgastes, algumas restrições de movimento, né? Aquelas regiões que precisam de, né, que resistem a grandes pressões, né? Articulações, aqui os nossos discos, aqui as nossas discos da coluna e tudo. Mas eu falo que esse colágeno, ele funciona como se fosse uma almofadinha entre os ossos para a gente evitar esse atrito aqui, ó, esse desgaste que muitas vezes pode estar acontecendo, artrite, artrose, né? Aqui entra muito bem o colágeno tipo 2 com resultados muito interessantes. Eu não sei se você aí já usou. Te provoco de novo no bom sentido, sempre com muito carinho, tá? Te provoco no sentido de, ó, tem coisa boa para você, nesse sentido que eu trago essas provocações para falar, olha, usa, sente que você está com dor. Tem alguém aí que está com dor no joelho, dentro de casa, marido, filho, enfim, seu cliente, usa, né? Usa. Perceba os benefícios. Então, aqui, por exemplo, idosos também, quando a gente fala de colágeno, a gente normalmente pensa, é mulher, o público. Não, gente. Assim, as pessoas mais velhas, idosos, hoje, quantos pacientes que eu atendo, né, com dores, assim, múltiplas? Claro, sempre em acompanhamento médico, ortopedista, para a gente verificar se não tem outras questões de base, né? Porque dores, no geral, é um quadro de inflamação, nosso organismo tem uma sirene ligada dentro do corpo, e a gente precisa trabalhar os nossos hábitos alimentares também, de vida, para a gente diminuir isso. Lembra, não estou dizendo aqui que é milagre. Adoro falar isso. A nutricionista falou que é milagre. Eu falei, não. Falei isso não. Falei que são potentes aliados. Potentes aliados que quando a gente começa a usar e começa a perceber, a gente se encanta sim com o resultado, porque dá resultado. E quem está falando isso não é a Grazi. Quem está falando isso são os estudos científicos. Tem muitos hoje relacionados a colágeno neuralizado, a colágeno tipo 2. Quem está falando isso são meus pacientes aí, mais de quase 20 anos de atendimento, né? Onde eu converso o dia inteiro aí com eles, eles me trazem melhoras e resultados. Tenho certeza que você aí também, que é consultor, né? Também ouve, escuta esses tipos de comentários, de feedbacks positivos, certo? Então, assim, mulheres na menopausa, onde a gente tem um declínio interessante de colágeno, declínio interessante de alguns hormônios que também podem propiciar essa questão das dores. Maravilha? Então, aqui entra muito bem o C2, o colágeno tipo 2. Então, geral, deu uma explicação geral aqui em PUV, tá, gente? Quando eu falo da MDT, eu ia fazer aqui uma chamadinha de aula de novo, qual é o colágeno, mas já me adiantei aqui para vocês, que é o PUV, né? Que tem essa exclusividade de patente, né? Com uma multinacional suíça, Lonza, que é hoje uma das detentoras, aí, uma das principais referências quando a gente fala de colágeno tipo 2, então é uma exclusividade no mercado de multinível da Maravilhas da Terra. Isso é importante a gente falar, tá? Isso é muito importante, porque isso eu potencializo sim os resultados, não tem jeito. Tá? Tem muito mais estudo em cima desse ativo, tá? Para a gente poder falar com mais propriedade. Maravilha! Já espalharam aí para quem precisa ouvir isso que a gente está conversando? Quero que vocês levem essa informação. A gente podia até criar uma hashtag aqui, né? Quem me dá dica aqui de hashtag para a gente espalhar esse conteúdo para as pessoas que precisam ouvir, que precisam ter esse entendimento, tá bom? Vamos lá, perguntinhas básicas aqui, né? Grazi, mas eu posso tomar mais que um tipo de colágeno ao mesmo tempo? Alguém já te perguntou isso? Algum cliente seu? Consultores?
né? Estou aqui falando com 2 canais, gente. Estou falando com você que está chegando aqui pela primeira vez, conhecendo a Maravilhas da Terra, né? Conhecendo os nossos produtos, entendendo o que é a nossa estrutura Maravilhas da Terra. A Maravilhas da Terra é uma estrutura, gente. Tem uma sede física em Jundiaí. Falo aqui de Jundiaí com vocês, na sede física da Maravilhas da Terra. Eu sou nutricionista, temos mais nutricionistas no time, né? A Elisângela amanhã, a doutora Elisângela também vai estar com vocês. Então, provavelmente vocês já viram a doutora Elisângela também. Né? Então, tem nutricionista trabalhando todo esse desenvolvimento de produtos. A gente tem um comitê científico. Né? De onde é que vem, graças a esses produtos? Existe estudo de mercado, existe um comitê científico. Né? Nada é aleatório. A gente tem uma estrutura, a gente tem um controle de qualidade. A gente tem uma doutora, falo, sensacional hoje, cuidando desde aí da parte do agro, desde da concepção ali da matéria-prima, por exemplo, quando a gente fala dos nossos chás, né? Até ele chegar aí para você. Então, Maravilhas da Terra hoje, para você que está chegando agora, né? Eu falo para o consumidor, você que está aí, que é o público final que ainda talvez não conheça, não usou os nossos produtos. Eu falo para você que já é o nosso consultor, né? Mas a gente tem toda essa estrutura. Então, voltando, para você que é consultor ou que não é, se você já teve também essa dúvida, Grazi, mas eu posso tomar mais que um? O que vocês acham? Posso ou não posso? Vocês usam normalmente o colágeno hidrolisado, mais direcionado para pele, cabelo, unha, hidratação e tudo mais, de repente, tipo 2, mais para essa parte de 2, né? Vocês costumam fazer uso associado ou não? Fico em dúvida. Quero dizer que sim, mas volto ao meu início da conversa, que é, depende para quem, para quê, por quê, quais são as suas principais dores, na verdade, não dor aqui, né? As principais queixas, o que você espera quando você vai fazer o uso desses suplementos. Então, se a resposta for Grazi, eu tenho tudo isso que você falou meio junto e misturado, você pode com certeza se beneficiar do uso associado. Ah, não, Grazi, agora o que eu tô sentindo que está mais me pegando aqui é, menina do céu, meu cabelo não para de cair. Então, você vai usar mais o tipo 1, né? O hidrolisado, o pó, o seco. Grazi, eu tô com muita dor, menina, essa artrite, essa artrose, sabe? Eu tô já com tratamento médico, já tô tomando, de repente, medicações, já tô tomando meus anti-inflamatórios não só via medicação, como através da alimentação, e a gente pode falar disso aí no outro bate-papo, tá? E aí eu vou, sim, me beneficiar do colágeno tipo 2. Ah, eu tenho tudo isso junto misturado? Então, os dois. Pode sim tomar, um potencializa o outro. A única coisa que eu vou te falar, e aí eu vi dúvidas aqui com relação a isso, é consuma em horários diferentes e longe das refeições, tá? É só isso, quando você for fazer o uso. O que eu gosto de fazer quando eu vou prescrever o colágeno nos meus pacientes, né? Eu gosto muito de usar o colágeno, por exemplo, o século, né? O colágeno hidrolisado, como uma estratégia. De repente, gente, acho que eu caí aqui no Instagram, só um parênteses aqui, porque o celular acabou a bateria, tá? Então, se alguém quiser me dar uma ajuda aqui, coisas de fazer ao vivo, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Assim, né? Porque eu acho que eu caí aqui para o Instagram, né? Então, vou continuar falando com você aqui no YouTube, o pessoal, de repente, lá no Instagram vai ter que migrar para cá, ou alguém me socorre aqui com uma bateria para o celular. Então, olha, quando eu falo de tomar os dois, pensa o seguinte, o que eu gosto de fazer? O colágeno tipo 1 em pó, eu gosto de usar como uma estratégia de lanche da tarde, até porque os nossos intervalos, normalmente o que a gente mais consome é açúcar, né? É bolacha, é café com açúcar, é doce. A gente consome pouca proteína nos intervalos, iogurte, um queijo, um ovo. A gente quase não tem a oferta desses alimentos nos nossos intervalos de refeição. Então, eu gosto de usar ele, por exemplo, no meio da tarde, por 2 pontos. Primeiro, já tô dando essa matéria-prima, estimulando a saciedade, porque como sendo um alimento aí com base proteica, eu preencho um pouco mais aí no estômago, né? Mando algumas informações aqui para o meu corpo, que a proteína ela tem esse efeito de saciedade. Então, quando eu penso em gerenciamento de peso, eu também gosto de utilizar como estratégia. Olha só, Grazi, não estou falando só de uma questão de beleza, de aparência, uma questão meio funcional, estou falando também de uma questão de gerenciamento de peso, uma estratégia. Quando eu uso nesse horário, eu também penso nessa estratégia para, de repente, chegar no jantar e eu ter uma diminuição do consumo, tá? Então, eu gosto de usar assim. E o tipo 2, Grazi, gosto de utilizar antes de deitar. Eu uso em horários diferentes, então estou te dando essas dicas importantes que você também pode levar agora. Adeque a sua rotina, por isso que é sempre importante as individualizações, tá? Que é uma sugestão de uso que eu estou passando para vocês. Grazi, quando que eu vou usar?
Eu acho que eu já respondi bastante do quando, né? Dependendo aí das situações que você está vivenciando, que você está passando, as queixas ou o que você espera de resultado e benefício desse produto, mas também, se a gente for pensar numa questão aí de idade, a partir dos 25 anos a gente já começa a ter um declínio dessa produção endógena dentro do organismo de colágeno. Então, se a gente fosse pensar em prevenção, né? A gente poderia já começar esse uso, e a gente for pensar como terapêutico, assim, como reposição, né? Para a gente repor essas perdas ao longo da idade, aliviar esses sintomas que eu estou trazendo aqui para vocês, a partir dos 40 anos eu falo que parece assim, meio obrigatório, sabe? Aquele suplemento que, assim, tem que fazer parte da sua lista aí de suplementação, que a gente sempre toma, né? A vitamina D, a gente sempre tem os nossos suplementozinhos aí de base. Eu falo que o colágeno poderia ser um suplemento desses de base aí para você complementar a sua dieta, né? Sua alimentação, beleza? Ó, como é que eu vou usar, Grazi? Como é que eu vou usar? Lembra que eu falei lá para vocês da parede, dos tijolinhos e dos complementos? Então, o complemento principal para eu ter uma boa utilização do colágeno chama-se vitamina C. Então, toma ele com suquinho de limão, sempre que possível. Mistura na água, se você quiser. Então, quando é cápsula, você vai tomar com água. Quando você vai misturar, você pode misturar na água, mas quer potencializar ainda mais, dar um up de vitamina C, apesar do nosso produto já ter vitamina C para essa função, né? Mas você dá um empurrãozinho, toma com suco de limão, né? Toma com suquinho de limão e tudo mais para a gente. Porque a vitamina C, além de ela estimular a produção, gente, ela estabiliza, ela mantém esse colágeno mais estável aí, né? O colágeno é uma fibra aí, tipo, mais elástico, né? Então ele protege, como se fosse uma proteção. Quando eu falo dos complementos, né, que fazem esse colágeno ter um melhor aproveitamento ou ser mais produzido pelo meu corpo, além da vitamina C que eu já contei aqui para vocês, laranja, limão, kiwi, né, tem muita fruta, os próprios vegetais, tomate, tem muita coisa que tem vitamina C, por isso, façam um leque arco-íris aqui, ó, tipo minha blusa, da alimentação, né, do que a natureza oferece para a gente no dia a dia. Eu sempre provoco meus pacientes, assim, eu pego no pé deles com muito amor. Eu falo, eu gosto, quem gosta cuida, né? Eu falo, olha, eu quero que você consuma alguma coisa no seu dia a dia, vou te lançar esse desafio. Te desafio a consumir todos os dias pelo menos uma fruta e um vegetal, além de alface, banana e maçã. Porque quando meus pacientes falam, eu como fruta, qual? Banana e maçã. E verdura? Alface. No máximo uma cebolinha, né? Então, te desafio. Quero que você consuma uma além dessas que você já tem o hábito. E se não consome nenhuma, o desafio é que consuma pelo menos uma opção de fruta e uma opção de legume ou verdura todos os dias, Grazi. Sim, todos os dias, tá? Quando eu falo desses complementos, estou falando aqui da vitamina C, estou falando do ácido hialurônico, que já está presente, que é um diferencial importante, por isso que a gente fala que o colágeno século, por exemplo, da Maravilhas, ele é 5 em 1. 5 em 1. Colágeno hidrolisado mais ácido hialurônico, né, que aí também tem todo um efeito nesses benefícios que eu estou falando para vocês do produto. A gente tem também o colágeno tipo 2 associado a esse produto também, né? Então, ele é uma união. Tem uma outra substância que chama MSM, uma siglazinha, que é uma base aí bem do enxofre mesmo, né? Que estimula a nossa produção de queratina. Então, a gente fez uma associação, uma sinergia de ativos, pensando para que a gente tenha uma potência máxima aí de resultados quando a gente oferta esse produto aí para vocês, tá? Que a gente leve o melhor aí em termos de nutrição para você através desse produto. E lembre-se também de colocar esses alimentos no seu dia a dia, né? Zinco das castanhas e tudo mais tal, né? Aveia, os vegetais verdes escuros. Eu falo que quando a gente pega, por exemplo, os vegetais verdes escuros, a gente está suprindo boa parte aí das vitaminas e minerais que a gente precisa. Quando a gente coloca algum azedinho, boa parte das vitaminas que a gente precisa. A natureza dá muita coisa boa para a gente, né? A gente só tem que querer aproveitar isso no nosso dia a dia, tá? Criar e fazer disso uma rotina, fazer disso um hábito, um passinho por cada vez, né? Então, eu falo que mais comida, na verdade, né? Ajuste a alimentação, pensa assim, eu gosto de fazer assim também, ó, fecha os olhos aí e pensa, tal alimento que eu estou consumindo, eu tenho uma ideia de onde é que ele vem, né? Eu sei, tenho uma ideia, eu acho que vem dali, isso é comida, né? Isso é
quando eu trago lá atrás a questão da gelatina, quando você fecha os olhos e pensa, por exemplo, na gelatina, você tem alguma ideia de onde é que vem aqueles corantes artificiais e tudo mais? A gente não tem muita ideia, né? Então, isso é um produto alimentício, não é comida, né, de verdade, né? Então, gente, é isso. Falei um pouquinho para vocês aqui, né, dos produtos, quando usar. Outra coisa importante, falando de hábitos, que eu, como nutricionista, não posso deixar de trazer isso para vocês, né? Eu sei que você já sabe, mas eu acho sempre muito válido reforçar. Eu falo que a repetição é amiga do aprendizado, quanto mais a gente repete, maior a chance de a gente colocar em prática. Evite fumar, né? O cigarro, eu falo que cigarro joga fora, rala abaixo colágeno, então aí é um público interessante de você olhar, você precisa oferecer, precisa utilizar esse colágeno, principalmente a vitamina C também, né? Tenha hábitos de vida mais equilibrados, né, gente? Pelo menos na maior parte do tempo. Ninguém é perfeito. Não quero que vocês façam isso 24 horas, mas pelo menos na maior parte do tempo a gente conseguir fazer isso, a gente beber mais água, a gente se hidratar mais, a gente fala tanto de colágeno para hidratação e de repente você não bebe água. E aí como é que fica, né? A gente precisa ajudar, né? Dar esse reforço aí através da nossa parte, tá bom? Então, olha, bora lá começar a semana, começar não, terminar, né? Terminar essa semaninha aí, né? Dando esse reforço para a nossa cutis, para a nossa pele, para todas as estruturas do nosso corpo que sustentam a gente em pé, que mantém a gente em movimento diário, né? Então, vamos dar todo esse suporte aí via alimentação e via suplementos, tá bom? Via os suplementos aqui da Maravilhas da Terra. Olha, se você quer saber mais, conhecer, teve muita gente aqui que perguntou, Grazi, mas que produto é esse? Onde é que eu consumo isso? A gente tem, assim, consultores espalhados no Brasil afora e agora mundo afora, então eu esqueci de falar quando eu falei da Maravilhas da Terra, que agora nós somos globais, a gente está se expandindo aí para o mundo, né, com a nossa força aí de levar nutrição e transformação de vida através da nutrição, né? Então, o consultor pode te ajudar muito aí com mais informações a respeito do produto. E amanhã também a gente tem outro bate-papo com a doutora Elisângela, que também é nossa nutricionista, que vai falar ponto a ponto desse produto, tá? Ela vai te explicar detalhes por detalhes. Hoje aqui eu te dei um apanhado geral, te dei algumas questões importantes para você ter um entendimento do assunto em si, e amanhã, se você quiser saber mais especificamente dos ativos do produto, a doutora Elisângela vai estar com vocês. Maravilha? Olha, acompanha a gente sempre aqui, a gente está agora começando a bolar muito conteúdo para vocês. Conteúdo mesmo, para que você se informe, para que você tire suas dúvidas, para que você se sinta confiante, para que você consiga usar e replicar tudo isso aqui que a gente oferece para vocês na Maravilhas da Terra e para o seu campo e para a sua vida como um todo. Combinado? Combinado? Gente, vamos almoçar agora, de verdade, comida mesmo, porque aqui é nutrição para mim, todo esse bate-papo, espero que para vocês também, tá? Então, vejo vocês em breve. Muito obrigada aqui pela companhia de vocês, a gente vai estar sempre junto, tá bom? Caminhando, aprendendo e sendo aí cada dia melhores e mais saudáveis. Beijos nutritivos, obrigada pela sua companhia.